Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estas palavras foram pronunciadas por Simão, filho de Jonas, na região de Cesareia de Filipe. Sim, ele exprimiu na sua própria língua, com uma profunda, vivida e sentida convicção. Mas elas não tiveram nele a sua fonte, a sua nascente, porque não foram a carne nem o sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Tais palavras eram palavras de fé. Elas assinalam o início da missão de Pedro na história da salvação, na história do povo de Deus. E a partir de então, de uma tal confissão de fé, a história sagrada da salvação e do povo de Deus devia adquirir uma nova dimensão, exprimir-se na caminhada histórica da Igreja. Esta dimensão eclesial da história do povo de Deus tem as suas origens, nasce efetivamente dessas palavras e de fé, e esta vinculada ao homem que as pronunciou. Pedro, tu és Pedro, rocha, pedra, e sobre ti, como sobre uma pedra, eu edificarei a minha igreja. Hoje e neste lugar, é necessário que novamente sejam pronunciadas e ouvidas as mesmas palavras. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sim, irmãos e filhos, antes de mais nada estas palavras. O seu conteúdo desvela aos nossos olhos o mistério de Deus vivo, aquele mistério que o Filho veio colocar mais perto de nós. Ninguém como Ele, de fato, tornou o Deus vivo assim próximo dos homens, e ninguém o revelou como o fez, só Ele mesmo. No nosso conhecimento de Deus, no nosso caminhar para Deus, estamos totalmente dependentes do poder dessas palavras. Quem me vê, vê a mim, vê também o Pai. Aquele que é infinito, imperscrutável e inefável, veio para junto de nós em Jesus Cristo, o Filho unigênito, nascido de Maria Virgem no presépio de Belém. O vós, todos os que já tendem a dita inestimável de crer, vós todos, os que ainda andais a buscar a Deus, vós também, os atormentados pela dúvida. Procurai acolher uma vez mais, hoje e neste local sagrado, as palavras pronunciadas por Simão Pedro. Naquelas mesmas palavras está a fé da Igreja. Em tais palavras ainda encontra-se a verdade nova, ou melhor, a última e definitiva verdade sobre o homem, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Hoje o novo bispo de Roma inicia solenemente o seu ministério e a missão de Pedro. Nesta cidade, de fato, Pedro desempenhou e realizou a missão que lhe foi confiada pelo Senhor. Alguma vez, o mesmo Senhor dirigiu-se a ele e disse-lhe: quando eras mais jovem, tu próprio te cingias e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro cingirá-te-á e levar-te-á para onde tu não queres. Pedro depois veio para Roma, e o que foi que o guiou e o conduziu para este urbe e coração do Império Romano, senão a obediência à inspiração recebida do Senhor? Talvez aquele pescador da Galileia não tivesse tido nunca vontade de vir até aqui. Teria preferido, quiçá, permanecer lá onde estava, nas margens do lago de Genezaré, com a sua barca e suas redes. Mas, guiado pelo Senhor e obediente à sua inspiração, chegou até aqui. Segundo uma antiga tradição, e qual foi objeto de uma expressão literária magnífica num romance de Henrique Schmidt, durante a perseguição de Nero, Pedro teria tido vontade de deixar Roma,
mas o Senhor interveio e teria vindo ao encontro dele. Pedro, então, dirigindo-se ao mesmo Senhor, perguntou: Quo vadis, Domine? Onde ides, Senhor? E o Senhor imediatamente lhe respondeu: Vou para Roma, para ser crucificado pela segunda vez. Pedro voltou então para Roma e aí permaneceu até a sua crucificação. Sim, irmãos e filhos, Roma é a sede de Pedro. No decorrer dos séculos, sucederam-se nesta sede sempre novos bispos. E hoje, um outro novo bispo sobre a cátedra de Pedro, um bispo cheio de trepidação e consciência da sua indignidade. E como não havia ele de trepidar perante a grandeza de tal chamamento e perante a missão universal desta sede de Roma, depois passou a ocupar hoje a sede de Pedro em Roma um bispo que não é romano, um bispo que é filho da Polônia, mas a partir deste momento também ele se torna romano, sim, romano. Até porque é filho de uma nação cuja história, desde os seus alvores e cujas tradições milenárias estão marcadas por um ligame vivo, forte, jamais interrompido, sentido e vivido com a sé de Pedro, de uma nação que a esta mesma sé de Roma permaneceu sempre fiel. Como é insondável o desígnio da divina providência! Nos séculos passados, quando o sucessor de Pedro tomava posse da sua sede, era colocado sobre a sua cabeça o símbolo trirregno, a tiara papal. O último a ser assim coroado foi o Papa Paulo VI, em 1963, o qual, porém, após o rito solene da coroação, nunca mais usou esse símbolo do trirregno, deixando aos seus sucessores a liberdade para decidirem a tal respeito. O João Paulo I, cuja memória está ainda tão viva nos nossos corações, houve por bem não querer usá-lo, e hoje igualmente o declina o seu sucessor. Efetivamente, não é o tempo em que vivemos tempo para se tornar a um rito e aquilo que, talvez injustamente, foi considerado como símbolo do poder temporal dos papas. O nosso tempo convida-nos e obriga-nos a olhar para o Senhor e a imergir-nos uma humilde e devota meditação do mistério se o supremo poder do mesmo Cristo. Aquele que nasceu da Virgem Maria, o filho do carpinteiro, como se considerava, o filho do Deus vivo, confessado por Pedro, veio para fazer de todos nós um reino de sacerdotes. O Concílio Vaticano II recordou-nos o mistério de um tal poder e o afeto de que a missão de Cristo, sacerdote, profeta, mestre, rei, continua na Igreja. Todo o povo de Deus participe desta tríplice missão. E talvez que nos passados se pudesse sobre a cabeça do Papa ou da Igreja de Cristo todo o seu sagrado poder, que nela é exercido, mas não é do seu serviço. Aquele serviço que tem como finalidade uma só coisa: que todo o povo de Deus seja partícipe daquela tríplice missão de Cristo e que permaneça sempre sob a soberania do Senhor, a qual tem as suas origens nas potências deste mundo, mas sim no Pai Celeste e no mistério da cruz e da ressurreição. O poder absoluto e ao mesmo tempo doce e suave do Senhor corresponde a quanto é o mais profundo do homem, as suas mais elevadas aspirações da inteligência, da vontade. Fala com a linguagem da força, mas me exprime-se na caridade e na verdade. O novo sucessor de Pedro na sede de Roma neste dia eleva uma prece ardente, humilde e confiante: o Cristo. Fazei com que eu possa tornar-me ser sempre servidor do vosso único poder, servidor do vosso suave poder, servidor do vosso poder que não conhece o caso. Fazei com que eu possa ser um servo, mas ainda servo dos vossos servos. Irmãos e irmãs, tenhais medo de acolher Cristo, de aceitar o seu poder.
Não tenhais medo de acolher Cristo, de aceitar o seu poder. E ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo, e com o poder de Cristo servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo. Antes, procurar abrir melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador. Abre os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Muito frequentemente se encontra incerto acerca do sistema da sua vida sobre esta terra. E sucede que é inválido pela dúvida que se transmuta em desespero. Permiti, pois, peço-vos, e vou imploro com humildade e confiança, permiti a Cristo falar ao homem. Somente Ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Precisamente neste dia, a Igreja inteira celebra o seu Dia Missionário Mundial, ou seja, reza, medita e age a fim de que as palavras de vida de Cristo possam chegar a todos os homens e por eles sejam acolhidas como mensagem de salvação, de esperança e de libertação total. Quero agradecer a todos os presentes que quiseram assim participar neste ato solene do início do ministério do Pedro. Agradeço do coração aos chefes de Estado, aos representantes das autoridades, às delegações de governos, pela sua presença que muito me honra. Obrigado a vós. Agradeço-vos, amados irmãos no episcopado. Obrigado a vós, sacerdotes. A vós, irmãos e irmãs religiosas e religiosos das várias ordens e congregações. Obrigado. Obrigado a vós, romanos. Obrigado aos peregrinos vindo aqui de todo o mundo. E obrigado a todos aqueles que estão unidos a este rito sagrado através da rádio e da televisão. E agora, dirijo-me a vós, meus queridos compatriotas, peregrinos da Polônia, aos irmãos bispos, tendo à frente a vossa magnífica primaz, e aos sacerdotes, irmãos e irmãs da congregação religiosas polacos, como também a todo. E que vos direi a vós, os que viestes aqui na minha Cracóvia, da Sé, de Santo Stanislau, de quem eu fui indigno sucessor durante 14 anos, que vos direi, tudo aquilo que vos pudesse dizer seria pálido reflexo em confronto com quanto sente neste momento meu coração e sentem igualmente os vossos corações. Deixemos de parte, portanto, as palavras, e que fique apenas o grande silêncio diante de Deus, o silêncio que traduz em oração. Peço-vos que estáis comigo, em Jasnagora e toda parte. Não deixeis nunca de estar com o Papa, que neste dia ora com as palavras do poeta: Mãe de Deus, defendei vós a limpeza chuesoca e resplandecei na porta aguda. E as mesmas palavras eu a dirijo a vós neste momento particular.